Boa noite. Boa noite. Segurar o microfone vai me entregar muito, né? Porque aí começa a tremer. Gente, eu me sinto muito à vontade nesta casa. Lógico, quando a gente começa, né? Após o convite da Cristian, e ela me chamou assim algumas boas vezes, eu disse, não, que isso, né? Mas aqui estão. Então, eu gosto sempre de começar falando um pouco isso. Eu já tive amigos que falavam assim, Cláudio, não começa explicando não, isso passa em segurança, isso passa, sei lá, uma coisa que... Aí eu falava assim, olha só, a doutrina, nesses pequenos 30 anos meu aqui na Terra, tem me ensinado uma coisa, ou a gente se sente em família, ou a gente continua fora dela. Se sentir na família e numa boa família, é poder ter coragem de dizer das nossas inseguranças, olho no olho, e a partir daí, o acolhimento do outro, trazendo em nós a alegria da gente ir ganhando fé e coragem. Porque tem muita gente que grita, parece tão corajoso, e na verdade, às vezes carrega medos imensos. E aquele que é muito quieto, é aquele que nas horas que precisa, né, ele consegue ter tanta força, tanta coragem. Se a gente não aprender assim, a gente continua, né, caminhando numa redoma de mentiras que não nos leva a nada. Se o mundo, a gente ouve tanta gente falar assim, o mundo está tão vazio, o mundo está tão árido, porque talvez cada um de nós esteja vivendo essa aridez disfarçada dessa democracia, disfarçada de uma série de palavras empoladas, disfarçada de uma série de coisas que vão nos dificultando ser nós mesmos. E como faz falta, gente, a gente poder ser nós mesmos. Como faz falta eu chegar aqui e dizer assim, olha, estou tenso, estou nervoso, meu irmão está tremendo, mas assim mesmo me sentir em casa. Porque se todo mundo que falar aqui demonstrar uma coragem, mesmo que não tenha, aqueles mais inseguros vai ter muita dificuldade aqui de chegar. Lógico, tem aqueles que realmente chegam, falam, né, e fica de uma forma boa, se prepararam em outras encarnações, né? O tema, os desafios da convivência em família, eu tive muita preocupação ao aceitar esse tema, porque falar de família é mexer com feridas e às vezes bastante doloridas, né? É mexer com a personalidade de cada um de nós, é mexer com aquele momento que às vezes a própria família não quer nem comentar. Não tenho a pretensão aqui de trazer uma fala em que todos saiam daqui entendendo como é fácil viver em família, mas que a gente possa refletir junto, e nem quero ser o dono da verdade, porque outra coisa que eu tenho aprendido na doutrina espírita é que a doutrina vai ter, por enquanto, a extensão do nosso entendimento, mas ela, na sua essência, ela é muito imensa. É como se eu desse um pequeno mergulho no oceano, ali no mar, e achasse que eu já conheci toda a profundeza do oceano. Quando a gente sai desse orgulho, né, dessa vaidade, a gente começa a perceber isso de forma mais tranquila. Então a gente começa a falar, ponderar, discutir um assunto, lembrando que ele tem apenas o tamanho do meu entendimento. Mas que, acreditando na reencarnação, mesmo uma criança pode trazer uma maturidade de deixar-me inibido algumas vezes, né? E se a gente não souber lidar com isso, fica aquele adulto chato que o neto ou sobrinho ou o próprio filho está nos trazendo repercussões e a gente começa a peitá-lo, brigando, zangando, impondo a ele a nossa força, porque como aceitar aquela criança pequena, né, me impondo reflexões que às vezes diante até dos meus familiares, dos meus amigos, eu fico assim, como responder esta pergunta? Mas quando a gente vai estudando a doutrina, a gente vai entendendo que a gente pode estar velho no corpo, mas talvez uma alma ainda não muito amadurecida, e não ter vergonha disso. É isso que a doutrina vai trazendo para a gente.
A doutrina vai mostrando que a gente começa a encontrar, né, em nós mesmos a força, e a gente passa a não ter mais aquela timidez, aquela vergonha, porque por melhor que o outro esteja, ele é uma centelha divina igual a mim. Ele talvez caminhou, se esforçou um pouco mais e eu ainda não. Mas somos iguais, né? Somos filhos de Deus. E na reencarnação, que passa a ser gostoso acreditar, a gente passa a entender se o outro está num momento muito que eu invejo muito, mas numa próxima encarnação eu posso estar nela. E muita gente que muito sobe também cai. Muita gente que caiu pode subir. A reencarnação vai proporcionando a gente aquela situação que a gente passa a não ter mais medo, vergonha, porque os medos e a vergonha vai se transformando em outras belas atitudes. Porque muitas vezes a gente sabe a verdade, tem conhecimento, a gente estuda o assunto, participa de grupos de terapia, ou tem condição de estar em alguma terapia, vai em reuniões, participa de reunião de mediúnica, às vezes tem até facilidade de um mentor ou outro trazer uma mensagem encorajando, e assim mesmo a gente não entende porque não consegue sair daquele movimento entristecido, ou daquela situação difícil, ou porque por mais que eu esteja caminhando no centro, a minha vida continua com as dificuldades, porque sempre que eu me esforço, parece que dá sempre errado. E aí a doutrina vai alargando, porque, gente, todo mundo, com exceção de um ou outro, é lógico, todo mundo quer casar, todo mundo quer constituir família, todo mundo quer ter filhos, e de preferência filhos lindos, maravilhosos, inteligentes, que possam progredir, para que a gente tenha muito mais pela vaidade de dizer, são meus filhos, né? Olha o que eu fiz, olha o que eu eduquei. Muitas vezes muito embasado pelo aquilo que a gente gostaria de produzir, né? Muito mais numa fala vaidosa do que mesmo pela felicidade de ter educado uma alma que Deus deixou, né? Nos deu a oportunidade da gente ali educar. E aí a vida, né, é muito interessante, porque a gente vai aprendendo na doutrina espírita, quando bem estudada, quando bem, né, praticada e aprofundada principalmente, e de preferência, gente, não estudar sozinho. Tem gente que acha que se cabe, tem gente que acha que não precisa do outro, tem gente que acha que a fala do outro, porque tem uns errinhos de português, não está no meu entendimento, né? E às vezes tem por trás de algumas falas erradas, de uma cultura ainda simples, uma inteligência de um tamanho imenso, né? Está aí Chico Xavier, ele estudou até a 4ª série primária e eu não correria o risco de disputar com ele quem é mais inteligente, né? E assim é a vida. Vai nos ensinando e alargando em nós essa possibilidade para que essas tristezas que nos envolvem no nosso caminhar, seja por enquanto alguns sozinhos, seja aqueles que estão constituindo família, seja aqueles que constituíram e a família, né, por algum motivo desfez, ou por qualquer outra situação, a gente vai encontrando uma força tamanha que nos produz uma vontade da gente não mais viver repetindo, né, aquelas frases do Evangelho, ou até as frases populares, mas apenas da boca para fora, como se estivéssemos cheios por fora, mas extremamente vazios por dentro. Quando a gente começa a se encher por dentro, porque aí o Cristo nos acorda dizendo, não busqueis o céu que é colar, porque ele está dentro de vós, a gente começa a entender que é preciso preencher aqui dentro. É preciso fazer com que aqui dentro tenha substância. E essa substância, ela não vem simplesmente pelas atitudes externas. As atitudes externas podem até de início serem necessárias, mas se elas continuarem só externas, continuaremos envelhecidos, desencarnamos, reencarnamos, tão vazios quanto nos permitimos. Por isso que o céu não está fora. Por isso que as próprias leis de Deus estão escritas na consciência do homem. Quando a gente vai entendendo isso, a gente começa a entender
uma série de porquês da vida. E esses porquês que a gente busca tanto fora, a gente começa na nossa própria reflexão perceber que está dentro de nós. A sabedoria, o conhecimento, perceber que a sabedoria e o conhecimento do outro faz, e é importante, faz um efeito muito salutar em nós. Mas para isso, isso não muda simplesmente porque eu sei. Eu gosto muito de, quando eu inicio e lembro, de falar assim: entre o que eu falo e entre o que eu faço, existe uma distância imensa. Porque muitas vezes é cobrado do orador, do palestrante, do expositor, né, que aquilo que ele falou lá na palestra, nossa, eu vi na rua, ele buzinou, ele passou, ele cortou o sinal vermelho, como se todo orador fosse o Cristo reencarnado. Como falta na gente a indulgência de perceber que aquele que fala é porque precisa muito ouvir. Daí Chico ter deixado esse exemplo quando foi perguntado a ele se por ele ter tantas mediunidades, ele era um espírito muito evoluído. E ele diz assim: não, estou só engateando, porque quanto maior a mediunidade, mais responsabilidade tem o médium, mais compromissado é o médium. Naquele momento, ele não deixou que a vaidade invadisse ele. Aí, de repente, eu tenho uma intuição, escrevo um textinho, já quero publicar no jornalzinho do centro, se possível botar no livro, se possível ler na reunião, né? Aí sim, vai e desce. E ai daquele que fala: não lê não. Se eu estou lá desenvolvendo a mediunidade, eu vou psicografar alguma coisa bonitinha, já quero que seja lida. Aí a gente sabe de notícia, tanto de Divaldo quanto de Chico, que após quase 2 anos de psicografia, os espíritos que os orientavam, né, falavam assim: joga tudo fora. Ele: mas são belíssimos. Não, joga fora, foi só um treino. Se Chico e Divaldo, gente, estavam só treinando, quem sou eu, Zé Cláudio, para achar que 5 anos na mediunidade já posso publicar alguma coisa? Se o livro de Ivone Pereira, simplesmente porque veio uma informação, e na época a febre teve dúvida, ficou, parece, 18 anos na gaveta, e ela não parou o trabalho dela. Ela continuou trabalhando, até que um dia surgisse a televisão, e aí foi comprovado que a psicografia de um tempo, de 18 anos atrás, não era mistificação. Mas em nenhum momento ela disse: eu não sou mais espírita, em nenhum momento ela disse: vocês não prestam, em nenhum momento ela brigou, zangou, né? Ela simplesmente deixou e aguardou. Nós não sabemos ainda fazer isso, né? Basta alguém discordar para a briga ser formada. Estou falando tudo isso por quê? Porque muitas vezes, quando a gente constitui a família, ou quando a gente ainda está na família do pai e da mãe, né, quando se tratando dos filhos, a gente acha que tudo é simples, que o pai é herói, que a mãe, né, é a nossa protetora, né? Aí os pais também começam a achar que o filho é o herói, que ele quer mostrar como se fosse um troféu. Olha meu filho, olha o que ele faz, passou na faculdade, em primeiro lugar. E nem sempre essas coisas vão ocorrer. Quando isso não ocorre, vai mexendo naquilo que o Livro dos Espíritos coloca. Qual a maior chaga da humanidade? O orgulho e o egoísmo. E do orgulho surge a cupidez, a inveja, né? E todos esses sentimentos que vai malbaratando o relacionamento. Aí a gente não entende que eu botei o meu nome na desobsessão e nada melhorou. Continuo pedindo em outro centro também, porque eu tenho um amigo de outro centro, botou o nome lá também, está pedindo, e por que a vida não está se renovando? Porque é preciso fazer um trabalho de mudança interna, de compreensão da vida, para que o entendimento familiar comece a ter bastante sentido. Quando Jesus estava, né, numa casa, fazendo lá para tanta gente uma fala, os familiares de Jesus chegaram, está lá no capítulo 14, e chegou até os ouvidos de Jesus que o pai, que a mãe e os irmãos estavam lá fora. Jesus olhou, com certeza com muita brandura, né? Se fala Jesus, não pode ser diferente. E perguntou assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E imediatamente, olhando depois, de forma carinhosa, disse:
eis aqui minha mãe e meus irmãos. São todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Quando Jesus fala isso, imagine se um filho, a gente dá um recado, olha, avisa meu filho que eu estou aqui fora. Aí vem um recado, olha, seu filho está dizendo que é minha mãe e quem são meus irmãos. Eu acho que a gente bateria bastante nos filhos. Ou não, porque agora a lei protege, né? Mas antes levava porreado, eu já levei algumas. Na minha época a gente levava, né? Era varinha de goiaba. Mas eu não me revoltei não, acho que me ensinou na época. Não que eu sou a favor da varinha não, tá gente? Mas para a época fez um resultado saudável. Eu fui aprendendo a ter limite dessa forma. Minha filha está com 17 anos, a outra está com 15. Né? Um dia o avô dela, quando ainda vivo aqui na terra, falou assim: olha, seu pai vai te bater. Minha filha, mais está com 17, estava com 14, imagina. Ela falou assim: não, pô, meu pai nunca me bateu. E ele, como assim? Porque era tão natural para a idade dele, né? Que na época, que a poesia era uma porreada, um tapa, né? E olha como as coisas, graças a Deus, vão mudando. Hoje se ensina pelo amor. Os jovens parecem ter perdido o limite. Vejo alguns adultos dizendo assim: está faltando chinelo, está faltando a correia. Mas, gente, a vida muda. Os filhos de hoje, a educação do chinelo não faz o mesmo resultado. Já vi oradores dizendo assim, que acho até engraçado, e fala assim: hoje tem Wi-Fi, você chega assim, qual Wi-Fi? Já liga ali e sai pegando. Na minha época é assim, meu pai olhava e entendia rapidinho o Wi-Fi dele. Só no olhar dele sabia o que ele queria, aqui estava. Isso foi por uma época. Porque nas décadas que vão passando, os filhos de uma época são aqueles que vão renascendo, mais inteligentes, né? Com mais informações. E hoje já não faz mais esse sentido. O que está faltando, acredito em nós, é que eu vejo algumas vezes, né, ser falado, que nós estamos com muita saudade de Jesus. Falta no homem a compreensão do Evangelho, para que a gente, amadurecendo, entendendo através da lei da reencarnação, a gente começa a perceber claramente que o filho difícil, ou que a esposa, ou o esposo, ou o genro, ou aqueles que agregam a família, vão estar trazendo determinados comportamentos que realmente talvez seja difícil de lidar. Se eu, em algum momento, me debati muito com alguém e trouxe aquela pessoa, levei aquela pessoa uma série de sensações ruins, é natural que essa pessoa, em algum momento, renasça na minha família. Então vai renascer quem? A princípio, aquele bebê assim, chora, mama, faz gracinha, começa a falar, papai, mamãe, e ele, nossa, coisa linda. Essa coisa linda vai crescendo, 7 anos, 12 anos, e aí vai voltando, não a memória do passado, que graças a Deus, né, pela bênção divina, nós temos esquecimento. E olha que tem gente fazendo terapia, fazendo regressão de memória, querendo descobrir o que foi. Será que vale a pena, gente? Porque essas informações, quando a gente merece, naturalmente ela vem, muitas vezes até no bate-papo. Eu já tive pessoas que, por ter uma capacidade mediúnica, ao estar batendo papo num lugar qualquer, tranquilo, de repente ela fala: olha, Zé Cláudio, eu estou pensando isso e isso, não sei o quê. E aquilo bate tanto nas minhas ansiedades, nas minhas necessidades, na minha vontade, naquilo que eu venho já refletindo, eu falo: nossa, só pode ser isso mesmo. E com cuidado de não pegar o que se fala ao pé da letra. Porque pode também ser uma inverdade, pode ser só as minhas reflexões, baseadas numa série de comportamentos de não entendimento meu. A outra vem, talvez sob a influência de um espírito brincalhão, fala aquilo que eu quero ouvir, e eu começo a achar que realmente aquilo, e aí começo a viver emocionalmente em cima daquela informação. Por isso que lá no livro dos médiuns, fala assim: é preferível rejeitar 9 verdades a aceitar uma mentira. Você vê como que é importante o questionar. É o que os jovens fazem hoje.
Na minha época, meu pai falava. Se eu dissesse assim, pai, não fui eu falava assim, está me chamando de mentiroso? Hoje não cabe mais esse tipo de comportamento, porque os jovens estão diferentes. Então, aquela pessoa que eu muito magoei, renasce, passa por essa fase, ele começa, em determinado momento, sem perceber, é como se fosse tirando aquelas cortinas que cegavam um pouco o perceber, porque, gente, a reencarnação, ela até apaga momentaneamente a memória, né, das coisas que a gente fez, mas não apaga os sentimentos. Já percebeu que muita gente tem até uma fala assim popular? Meu anjo não bateu com dele, meu santo não foi com dele, né? Por quê? Porque, na verdade, são pessoas que se reencontram e naquele momento percebe claramente assim, porque o sentimento não apaga. Graças a Deus a memória não tem. Porque imagina uma mãe embalando o seu filho com amor e carinho na amamentação, perceber-se imediatamente que aquela criança foi alguém que de uma forma grotesca a prejudicou. É muito difícil na nossa evolução fazer o que Jesus fez ainda. Hoje, né? Perdoa-lhe, Pai, eles não sabem o que fazem. Nós não conseguimos. Mas é importante a gente lembrar disso, para quê? Para a gente não desanimar de caminhar. Porque eu encontro muita gente assim. Eu me percebo muitas vezes assim. Quando o obstáculo fica extremamente enorme, parece que não vai ter jeito. E aí, se a gente não se esforça, se a gente não entende que a vida continua, e que para sair do lugar basta o primeiro passo, e que se a gente tem merecimento, se o esforço existe, mãos que a gente nem imagina, vão estar estendendo e trazendo para nós a oportunidade da mudança. Quando esse filho rebelde, ou quando um pai difícil está na família, isso é aprendizado, por mais que a gente não entenda isso. Isso são momentos de reparar aquilo que muito uma hora a gente caminhou em direção tão contrária ao que Deus espera de nós. Deus nos criou e nós, nessa criação, nos tornamos uma harmonia muito bonita, como é a harmonia da natureza, né? Por a gente ter o livre-arbítrio, por a gente ter a nossa capacidade de refletir, a gente caminhou, e aí Jesus, entendendo que a gente muitas vezes não seguiria de forma reta, ele deixou essa mensagem que está por nós esquecida. Se caiu, levante, ergue a cabeça e continue a caminhar. Então, a gente encontra no Evangelho, nessas 5 obras básicas, tanta informação que acalenta, que esclarece, que ilumina, que faria com que a gente encontrasse força e também reflexão para dar um tom melhor, mais positivo, mas já perceberam que muitas vezes a preguiça, o desânimo, eu tenho o hábito de orar, porque quando eu vou dormir já estou com sono, eu às vezes durmo no meio do Pai Nosso. Isso é, desculpa a expressão, não falo isso com agressividade, porque eu estou falando para mim também ouvir, para eu ouvir. Isso, gente, é uma agressividade conosco mesmo e com as leis divinas, né? É uma falta de respeito até com a nossa própria felicidade. Se eu sei que durante o sono eu já aprendi que o corpo dorme, mas que o espírito, por se sentir liberto, vai em vários tipos de passeios, e sabe lá Deus aonde a gente vai estar? Ou então basta observar como são nossos sentimentos. No dia a dia, na sociedade, eu mostro uma coisa, mas graças a Deus muita gente não lê nossos sentimentos, né? Por quê? Porque os sentimentos fazem parte ainda de um mundo de prova e expiação. Nós estamos, didaticamente informados que tem 5 mundos, não é isso? Tem o mundo primitivo e nós estamos no mundo de prova e expiação. Já se fala em mundo de regeneração. Se a gente ainda está no de prova e expiação, por que a gente quer ser Chico?
hoje, agora, de imediato. Por que a gente se envergonha tanto de quando a gente se equivoca? E isso faz, às vezes, sofrer. Já vi muita gente sair da casa dizendo: eu não vou lá porque eu me sinto sujo, eu não vou lá porque meus pensamentos são muito poluídos, eu não vou lá porque eu não quero atrapalhar. Aí, de vez em quando, eu gosto também de pôr assim, uma fala que... Imagina a gente pagar um médico R$400, sei lá, 300, e aí o médico: pô, não, o que você tem? Não, não, doutor, eu só vim aqui para dizer que estou ótimo. A gente não vai no médico quando precisa? A gente não vai no médico quando está desesperado? Se Jesus veio para os que precisam, por que quando a gente não está bem, a gente tem vergonha de ir à casa espírita? Por que quando, lógico, se a gente não está bem, a gente não vai dar o passo, a gente vai, mas ir à casa espírita, esse é o dia que a gente tem que ir. E se na casa e você encontrar um conforto, porque é a casa espírita, a gente está falando também da família. Não a família corporal, que é aquela que você constitui na sua casa. Mas existe o que Jesus fala no Evangelho da família espiritual. Quando a gente chega na casa espírita e vai frequentando, conhecendo, vai assumindo um trabalho ou outro, ali a gente vai desenvolvendo essa possibilidade da família espiritual. Às vezes, no início, até começa a parecer mais uma família corporal, né? Briga, zanga, discute, não concorda, discorda, não é assim que faz, não é assim que recebe o orador, não é assim que... vai inventando, tudo é problema quando a gente não está gostando. Aí, aos poucos vai, se Deus quiser, aparando algumas arestas, e aí começa já a criar ali a família espiritual, que é a família que segue à frente, né? Vencendo os laços que unem, que traz fraternidade, que traz esperança. Essa esperança que causa o ânimo que a gente não tem tido. Que a gente está precisando entender que a vida é muito mais do que essa crise que a gente está passando. E aí, o que a gente se permite? Né? Que a crise adentre a gente, movimenta a insegurança, a gente desgasta isso nos nossos familiares. Os familiares que são espíritos do passado, que alguns sim, porque a gente sabe que existe família, né, que são famílias bênção, mas tem também a família provação. E muitos de nós estamos passando, estamos passando por essa família. Às vezes um ou outro mais legalzinho, e tem hora que a gente fala assim: eu não sei como que eu vim parar nessa família. Eles dizem, quando a gente caminha e agride alguém por algum motivo, é como se a gente ligasse um plugue naquela pessoa. Em algum momento tem que desplugar. Só que para desplugar é preciso gerar um sentimento chamado amor. O amor que causa o perdão, que causa o respeito, o amor que vai movimentar a quantidade de vezes que a gente vai ter que se fazer, né, através do esforço de humilde, para que através desse esforço o outro comece a perceber que a gente mudou. Porque enquanto na lembrança, no sentido de emoção, sentimento, a pessoa desconfiar da gente, ela continua reagindo. Por isso que a gente não entende, porque eu já vi gente muito adulta falar assim: nossa, eu passei uma vida toda de sofrimento. Como foi difícil carregar, casou, continuou morando em casa, meus filhos mais rebeldes ainda, eu vivi em função, e eu faço isso, eu faço aquilo, eu cuidei, passei noites sem dormir. Olha as lamentações, né? Isso foi mais do que obrigação. Isso foi necessário. E se a gente, através da razão, trouxesse ao coração, e do coração a emoção saísse com esforço de sabedoria, a gente começaria a ter uma vida melhor. Existe, gente, algo simples de ser feito. E eu vejo, não falo assim com crítica, apenas como uma reflexão. Vejo muita gente falando assim: eu não faço culto no lar não, porque lá em casa cada um tem um horário, e a gente vai inventando. Porque, na verdade, a hora que a gente quer, a gente faz.
aquilo que a gente realmente gosta, por mais que alguém diga não, a gente faz, nem que sabe por birra, não é? Aí o culto no lar é aquela luzinha que a gente acende e que a gente poderia começar sozinho, até um dia ir conquistando os corações que desconfiam ainda pelos hábitos equivocados do passado. Quando a gente vai fazendo isso, e isso não está só na família não, porque a família corporal é aquela realmente, né, que Jesus fala, que a gente tem em casa. Mas no trabalho, que a gente convive 8 horas por dia, ou às vezes até mais, se constitui uma família corporal também, de convívio diário, difícil, e ali também está em forma de patrão, de empregado, de auxiliar, de alguém que vai estar convivendo com a gente e que muitas vezes se torna a pedra do nosso caminho. Mas essa pedra do nosso caminho poderia diminuir se a gente encontrasse na razão das informações doutrinárias a explicação que aquela pedra, na verdade, fomos nós que a criamos. Aí a gente entende que é uma responsabilidade não ser conivente, não ser submisso, mas sim olhar olho no olho e ir aprendendo aos poucos, né? Mostrar a pessoa que houve mudança, para que a gente possa ir reconquistando no filho, né? na esposa, no genro, naqueles que agregam essa proteção. E o culto no lar, né? E sendo aquela luzinha que vai clareando essas trevas do relacionamento difícil. Porque quando Jesus fala assim, que a gente também muitas vezes não dá importância, reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho na terra. O que a gente faz? Fulano, não falo com ele, não quero nem ver. Aí nasce depois aquele bebezinho lindo. Ou a gente nasce filho daquela criatura um dia. E aí as coisas vão acontecendo. Assistindo esses dias uma palestra de Haroldo Dutra, ele estava contando um caso, que eu vou apenas contar aqui, não sei a veracidade disso, mas achei interessante falando da reencarnação. Que ele tinha sido sócio, que 2 sócios conviviam numa empresa, e isso me lembrou até uma história muito particular, né, que já me contaram também de uma outra época, mas isso aí que ele contou foi bem interessante, quando ele falava nessa palestra sobre o Evangelho e a família. Aí ele contou que um sócio se sentiu, né, muito envaidecido e tirou do outro, levando ele à falência. Conseguiu organizar de uma forma que o outro perdeu. O tempo passou, foi passando décadas, não sei o quê. O outro ele desencarna, né, que ele sofreu, ele ficou falido por tristeza, mas a reencarnação, em determinado momento, ele nasce bisneto lá, né, não sei quantos tempo depois, e ele nasce na família onde aquela empresa, apesar do outro ter lesado, ele conseguiu fazer a empresa crescer. E aquele bisneto herdou toda a herança. Aí ele estava mostrando a Haroldo Dutra como que aquilo que é nosso, em algum momento volta à nossa mão, às nossas mãos. E a gente muitas vezes fica sem essa percepção, aí entristece, aí não caminha. Outra coisa que a gente observa, né, sem mudar muito o assunto, mas em termos de família, se a gente não implanta o culto no lar, a gente tem visto implantar o que na nossa casa? Através da rede social, ou sociais, né? Uma série de atitudes que afastam um do outro, uma série de... As pessoas não almoçam direito, o WhatsApp, né? E hoje tem Pokémon GO, não sei nem direito o que é isso, mas eu sei que isso está uma febre. Lá no serviço, a gente está assim, de repente a pessoa entra com o celular correndo. Eu pensei que era brincadeira, mas parece que a pessoa, para capturar isso, o Pokémon, eu pensei, gente, eu gosto de capturar o Pokémon que tem lá em casa, que é minha esposa, minhas 2 filhas. Como é bom capturar e bater um papo, conversar, namorar e estar junto. Como é bom alegrar. Mas também eu estou com 57 anos, né?
Talvez se eu nascesse daqui a um tempo, eu nasci antenado, né? Eu espero que não. Porque toda época teve suas dificuldades. Essa agora parece, nossa, essa juventude está perdida. Não está não, gente. É mais uma época, é mais um aprendizado. Vai passar. Agora, como passa é que faz a diferença. Será que estamos atentos? Será que os mais maduros ou estão se viciando no Pokémon GO? Ou estão já atentos e vendo aquilo que é possível? Para que se crie em alguns ambientes da casa, seja no momento do culto no lar, seja no momento das refeições, né? Ou no momento qualquer ambiente que possa tentar não levar o celular. Como no próprio centro, né? A disciplina de deixar o celular para só vibrar, né? Porque às vezes não só vibra, às vezes toca e muitas vezes com músicas que realmente não tem nada a ver com o nosso ambiente. Aí um ri, outro ri. E se a gente sabe que tem espíritos de seus sábios, brincalhões, que se aproveitam das nossas brechas, o que eles fazem nessa hora? Um ri, o outro acha engraçado, o outro não consegue parar de rir, outro ri também. Aí aquilo vai virando uma festinha. Então, toda a disciplina dos pais, porque às vezes tem filhos que vêm com muita missão de amparar os pais, mas nem sempre é assim, gente. Nem toda hora vai estar nascendo aí na vida da gente uma Joana de Anjo, uma Teresa Calcutá, uma Irmã Dulce, né? Um Chico Xavier. Mas tem muita criança aí que a gente percebe que já tem uma maturidade que é interessante, né? O que argumenta, a forma que fala, se vê um dinheiro caído, ela pega e vê de quem é. Criança que não gosta de colar, que é difícil, mas eu já vi, né? Então, assim, é muito interessante essas mudanças que vão ocorrendo para que a gente possa, gente, buscar essa criança que está na gente e, dependendo da idade de cada um, ver que maturidade já estamos conseguindo alcançar, por que experiência já passamos e como nós estamos na nossa família. Como a gente tem vivido e como a gente tem aproveitado a oportunidade que Deus nos deu. Porque reclamar é um vício. Tem hora que a gente reclama de tudo, tem hora que pode estar ótimo, a gente fala, só tem ovo, só tem carne, o bife não está frito como eu gosto. Como que a pessoa que frita vai estar toda hora atento se ele tem que ser mal passado, bem passado, se ele tem que ser com mais tempero, menos tempero, se o café tem que ser mais forte, menos forte. A gente cobra do outro aquilo que nem a gente faz. E aí a própria reencarnação nos ensina hoje, que lá no Livro dos Espíritos diz que os espíritos não têm sexo, né? Eles renascem homem ou mulher, de acordo com a necessidade da evolução. E se a gente for um homem que impôs muito a mulher, lava, passa, arruma, cuida de mim, lava minha roupa, passa minha roupa, cuida da casa, faz meu almoço, faz minha janta. Aí um dia a gente nasce menino. Nasce aquela mulher, casa com o cara igual a gente foi. Aí o cara vai lá, passa, lava, arruma, aí a gente é aquela mulher, mas todo aquele sentimento meio masculino. Comigo não lavo não. Aí dependendo do marido, vai lá, não vai lavar não, dá um estado. Aí a gente não sabe, gente, por que aquele marido tão violento? Não porque seja culpa da mulher, gente, não estou trazendo essa reflexão, estou trazendo uma reflexão de acordo com como impõe o outro, aquilo retorna. Se eu tiro do outro um dinheiro, em algum momento eu tenho que devolver. Então a reencarnação não é uma possibilidade de castigo. A lei de causa e efeito não é punitiva. A gente vai se perdendo nas leituras, porque a gente vai botando nas obras porque o nosso coração está cheio. Quando a gente deveria trazer das obras e encher a nossa alma da beleza que aqui tem, para que a gente possa realmente fazer as mudanças e começar a encontrar na vida essa imensa alegria de viver. E cada um, de acordo com como esteja vivendo, a vida está proporcionando tanta oportunidade, né? Se a gente olhar aí os mais velhos, olha para trás. A escola era mais difícil, tudo era mais complicado, né? Hoje, muita gente que não estuda, às vezes pode ser com muita dificuldade, mas já tem muita facilidade para isso.
Tem muita coisa acontecendo. Minha filha hoje entrou no CAP, não estou aqui fazendo propaganda de colégio não, mas acabei falando o nome. Ela entra às 7h30, almoça, sai 5 horas e lancha também. Se quiser lancha de manhã, almoça, lancha à tarde e vem para casa. Na minha época, eu estudei em colégio público. Não tinha não. Quando tinha aquele arroz doce que falava, nossa, eu pegava a concha, aquilo não saía da concha não. Mas hoje tem nutricionista, né? Hoje você não pode fazer de qualquer jeito. Então, as coisas parecem ruins, mas ainda não estão. E se no Brasil está ruim, imagine os outros países. Se aqui tem algumas coisas difíceis, tem lugar que chove, a chuva é bomba, né? É bala. Né? Então, a gente às vezes reclama, gente, quando a gente poderia tanto agradecer mais. Tem milionários que talvez daria tudo pelos nossos olhos. E a gente tem e reclama. Hoje eu estou bem passado. Hoje não estou chegando direito. Aí ficam ranzinhos, às vezes tão novinhos, né? Não no meu caso, mas tem gente nova que reclama de tudo. Né? Minha filha também reclamando disso, o Lúcio conhece as duas. Ai, meu cabelo está horrível, está espigado, está não sei o que. Eu falei, filha, tem mulheres que passam horas no salão. Tem mulheres que gastam, eu já vi uma falando que gasta R$600 por mês para parecer com o seu cabelo. Falei, para de reclamar, porque ele pode mudar, porque você está jogando tanta energia de reclamação que um dia ele pode ficar bem diferente do que você tem. Agradeça a Deus o cabelinho que nasceu. Né? Então, assim, como que, isso eu estou falando de uma coisa simples, de cabelo, mas a gente tem uma série de outras coisas na vida que a gente se felicita, porque o céu que poderia estar aqui dentro continua lá fora. O céu continua no carro, na posição social, na casa que o vizinho melhorou e a minha ainda não. Né? Meu céu continua na inveja das coisas que eu cobiço. Se a gente conseguir, com um pouquinho de esforço, e lembrando nessas horas, Deus provê, Deus provê, a gente vai percebendo que aqueles obstáculos diminuem de uma tal forma que quando a gente percebe, a gente superou. Quando... Está terminando já, né? Quando eu era bem mais novo, cabelinho preto ainda, eu lembro que eu não tinha noção de onde eu chegaria. Né? Uma vida bem difícil, a gente dormia... Não estou falando isso para ninguém sentir pena não, tá vendo? Mas eu acho que tem hora que é bom, porque às vezes a gente conta tanto fato de outras pessoas, falar não é me expor, nem trazer nenhuma elegância, mas apenas para a gente dividir entre irmãos. Né? E a gente dormia no chão batido, que é aquele, eles falam chão batido, porque é chão de barro mesmo, não tinha piso a casa. E telhado, né? Aquele telhado, minha carteira antiga. E quando cheguei aos 18 anos, eu pensava assim, meu Deus, onde que eu vou trabalhar? E, de repente, numa possibilidade, uma pessoa surgiu na minha vida, uma senhora, o filho dela ia estudar em Campos, ela foi, organizou um jeito lá, pagou minha inscrição, eu fiz inscrição, eu e ele passamos na escola técnica, e aí eu estudei pela ajuda grandiosa dela. Num determinado momento, eu estava no ponto do ônibus, quando uma pessoa passa, dá uma freada, na época um fusquinho, aí deu uma ré, eu fiquei até meio assustado, não conhecia ninguém em Campos, e a pessoa, oi, Zé Cláudio, tudo bem, você está debaixo de mim? Eu morei em frente à sua casa, meu pai tinha uma farmácia, eu falei, oi, tudo bem, começando a pensar, eu moro aqui, o ponto que eu estava é em frente à casa. A mãe dele ligou para minha mãe, conversaram, né? E aí ela falou, não, Zé Cláudio, enquanto ele morar em Campos, ele vai dormir na minha casa. Aí a vida vai proporcionando. Quando eu voltei para a escola técnica, eu tive uma série de entradas nas empresas petrolíferas. Aí trabalhei em várias delas. Né? E hoje, né, graças a Deus, estou concursado aí há 5 ou 6 anos na prefeitura. O que mudou nisso? Saí de uma empresa petrolífera, pelo menos na época eu saí, né? O salário grande, vim para a prefeitura um salário menor, pelo cargo que eu ocupei, me tirou uma série de oportunidades financeiras. Mas eu ganhei uma qualidade de vida, Cristian, tão grande junto à minha família,
que não tem dinheiro que pague isso. Antes eu tinha dinheiro e não tinha tempo, né? Hoje eu não tenho dinheiro. Dinheiro assim, sobrando, facilidade de ir nos melhores restaurantes. Mas eu tenho a alegria de estar com elas, de participar com elas, de levar elas no colégio, de buscar, de estar junto com a minha esposa, de passear, de ter meu sábado e domingo, que antes era hora extra, e ai da gente se não fizesse, né? E se eu tivesse ainda na empresa petrolífera, que eu não era concursado, né, eu era empreiteiro, provavelmente eu poderia estar passando pela situação da crise. Mas quando eu saí, eu sofri. Eu falei, poxa, eu investi tanto, cheguei a supervisor comercial, ganhava um salário tão alto e hoje eu estou aqui, né? Aí sofri. Hoje eu olho para trás e falo assim, Deus, por que naquela época eu não aprendi a te dizer obrigado? Precisou passar o tempo, precisou amadurecer um monte de emoção para perceber hoje com muita alegria, sabe, o quanto o que pareceu ruim já era felicidade batendo nas minhas portas. E bateu mesmo, né? E isso, gente, que às vezes a gente não está vendo. Tem hora que a felicidade está ao nosso lado, né? Mesmo naquele filho aborrecido, naquele filho zangão, mesmo no esposo ou na esposa complicado, difícil, mas um mínimo de paciência, de esforço, pode reconquistar aquela alma, né, que está amargurada pelo nosso tratamento e, de repente, se tornar uma pessoa muito importante na nossa vida. Uma vez eu vi um jovem, né, que não precisa citar nome, né, mas que o pai descobriu nele, né, e já finalizando, percebeu que aos 13 anos ele chegou para o pai e falou que era homossexual. O pai, como era militar, botou ele para fora de casa. Ele perdido, né, ele buscou, saiu por aí, foi morar no Rio, né? Só que chegou no Rio, ele se perdeu um pouco, se permitiu um monte de coisa, e depois de um tempo, ele voltou para a doutrina espírita, porque ele era da mocidade, voltou para a doutrina espírita, montou, né, um comércio para ele, e quando ele, por ser um bom profissional, né, ficou muito bem de vida, o pai, que era militar, tinha adquirido câncer, e sem condição de tratamento. Ele foi o filho que acolheu o pai. O pai se tornou amigo pelo perdão que ele teve. E o pai, antes de encarnar, o agradecia, chorando. Gente, perdoar é muito difícil. Eu fico me imaginando no lugar desse filho. Será que eu, com meus 30 anos de estudo do Evangelho, perdoaria? Eu não sei. Será que se alguém me discriminasse, me destratasse, será que se minha esposa me traísse, eu seria muito hipócrita se eu falasse, não, eu já tenho compreensão, eu tenho a teoria. A compreensão vai vir nas horas que os obstáculos aparecerem. Então é preciso que a gente continue estudando, praticando, porque diz, se eu não me engano, André Luiz, que a disciplina antecede a espontaneidade. É preciso que a gente discipline, para que um dia a gente mostre aquela alma que a gente muito magoou, que agora merece nos perdoar. Porque na família, muitas vezes, tem essas pessoas. E elas não estão ali porque são ovelhas negras. Elas estão ali porque eu preciso despulgar o que um dia eu criei, né? E isso é difícil, o orgulho mexe, né? E faz a gente não ter o entendimento. Então, o amor, finalizando a nossa, né, fala, o amor ainda é, gente, o que muda, o que renova, o que ilumina. Quando a humanidade entender que as religiões precisam se amar, quando as pessoas entenderem que a gente precisa se amar, quando a gente entender que o papel de Jesus não era só dele, porque ele disse, tudo que eu fiz, vocês poderão fazer e muito mais. A gente, mesmo de uma forma tímida, vai fazendo. A gente, mesmo de uma forma tímida, vai encontrando, né, nas nossas atitudes, a luzinha que vai clareando as trevas, os erros, né, os gaps que estão ainda tão dentro de nós. Mas hoje, com a certeza que seremos felizes, porque só em saber que Deus, ao nos criar, a gente se tornou imortal, isso não é alegria?
Apesar que nessa alegria eu já vi muitas vezes estudando a doutrina, meio perdido, e cheguei meio... Porque eu falei assim, como vai ser evoluir? Gente, chegar uma hora que não vai ter o que fazer. Aí até que teve um dia eu falei assim, não, pera lá, eu estou olhando na minha ignorância pequena. Porque se Deus criou esse mundão, é como se na época da caverna eu achasse que não tinha nada a fazer. Só a rede social já envolve a gente em tudo, né? O trabalho, o dia a dia, né? A mulher então abre o guarda-roupa, não sabe que roupa bota, que roupa pega, mas já tem muito homem assim também, né? Tem muito homem bem vaidoso, vai fazer sobrancelha, fazer não sei o quê, né? Mas o importante é o seguinte, o que fazemos nos torna feliz, né? Torna cada um de nós mais feliz, melhor falando. Então isso que é importante. Então, gente, não perca a esperança. Vamos realmente nos unir. Que a casa espírita seja aquele momento da gente se sentir em casa. Da gente também ver assim, porque muitas vezes quando a gente frequenta, eu estou te falando essa verdade que eu me sinto já em casa, tá, Cristian? E eu falo isso lá no Vicente, onde é a casa que eu já frequento há bastante tempo. É preciso que a gente entenda que eu não posso, seja todos os meses, eu não posso só chegar na casa, tomar um passo e ir embora. Cheguei lá, tomo um passo e vou embora. Eu preciso ver, eu já posso pegar uma cadeira, ajudar, receber uma pessoa que chegou e não sabe onde senta, né? Eu já posso também auxiliar as pessoas e ver, porque, gente, só o trabalho é capaz de ir mudando e nos enriquecendo. Quem trabalha sabe como que é isso, né? Que a paz do Cristo realmente traga nos nossos corações a grande alegria da gente se sentir irmão um do outro, porque isso está tão esquecido. A gente ainda se resguarda nos nossos sobrenomes, nos nossos bairros, na nossa sociedade, e poucas vezes a gente percebe que mesmo aquele que passa de forma tão humilde, ao desencarnar, eu posso me envergonhar do brilho que ele vai aparentar quando eu me encontrar do outro lado. E eu me perceber tão pobrezinho, porque a forma como eu agi me trouxe elegância na terra, mas pouco construiu no mundo espiritual. Que a paz do Cristo fique com todos nós, hoje e sempre, fazendo a diferença. Tá bom? Um beijo no coração de todos. E para todos vocês.